Pode. Muito boa noite a todos. Hoje é dia 21 do mês de abril de 2020, feriado de Tiradentes, e nós estamos aqui nesta terça-feira para novamente estudar, dar continuidade ao livro Roteiro, obra de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nós então estamos aqui adentrando já o capítulo 17, onde nós vamos fazer uma leitura e vamos comentando, e você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar também o seu comentário através aqui dos comentários da nossa página no Facebook. Muito bem, então diz aqui Emmanuel no capítulo 17, Evangelho e Trabalho. A glorificação do trabalho é serviço evangélico. Antecedendo a influência do mestre, a terra era vasto latifúndio povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Dominados pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos, quase sempre, sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Só um minutinho, vou só compartilhar nossa página aqui. Ok. Os favores da vida pertenciam aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era sinônimo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúreo dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todas os matizes, e somente a eles era conferido o dever de servir, como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da era cristã, foram condenados à morte 30.000 escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno e liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é sobretudo de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fatiga repetindo as lições. Juiz exemplifica a imparcialidade e a tolerância. Benfeitor espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado defende os interesses dos fracos e dos humildes. E trabalhador divino serve a todos sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde ao comodismo para ajudar a ensinar em seu nome, raspando horizontes mais vastos à compreensão da vida. Em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma,
o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço como o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Antes de terminar, sobre Evangelho e trabalho, aqui ele deixa uma coisa muito clara. Nos primórdios, antes de Jesus vir à Terra, a relação trabalho e serviço e relacionamento humano era um tanto quanto complicada, porque havia a escravidão entre as partes e o homem acreditava que o trabalho deveria ser feito por uma determinada classe, por uma determinada camada da sociedade e que acabavam sendo escravizados de uma forma direta ou mesmo indireta. E a exemplo, por exemplo, do nosso país, que é o Brasil, essa escravidão, como vocês sabem, a escravidão dos negros trazidos das costas africanas para o Brasil, durou de 1532 a 1888. Então foram 356 anos em que alguns espíritos aqui reencarnados escravizaram outros espíritos aqui reencarnados no mesmo patamar de trabalho a ser desenvolvido, no entanto, tirando proveito das suas posições sociais, das suas posições políticas, das suas posições financeiras, em detrimento de almas que aqui estiveram e que aqui reencarnaram da mesma forma. E aí é muito triste a escravidão, porque nós, a exemplo do Brasil, vimos aqui o trabalho excessivo de algumas categorias, com alimentação insuficiente, com moradia, acomodação, condições de vida, de sono em condições subhumanas ou desumanas, para falar a verdade, onde, pela ação da força para se manter o poder político, social, administrativo, se separavam mães, filhos e aconteceu as barbaridades nesses 356 anos que nós nos referimos aqui. Não só no Brasil, como em todas as partes do mundo, e ele diz aqui dos cativos do Antigo Egito, da Grécia, da Gália, e ele coloca aqui de uma forma muito clara que só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes de Cristo, foram condenados à morte 30 mil escravos. 30 mil escravos. Simplesmente porque eles estavam reivindicando trabalho digno, estavam reivindicando não deixar de trabalhar, mas a liberdade edificante que dariam a eles a cidadania devida. Então nós passamos aí imensos períodos negros da humanidade com a ausência dessa ideia do Cristo que vem relacionar o Evangelho com o trabalho. Esse trabalho edificante, esse trabalho feito e que nós conhecemos muito bem nos dias atuais. E aqui ele diz assim: pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da Boa Nova nas atividades, na indústria, da agricultura, das artes, das ciências, da instrução, do comércio, da enfermagem, da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal na servidão ou na indigência, no sofrimento e na prisão. Há quem jejue por 2 ou 3 dias seguidos, a fim de economizar dinheiro para o serviço de assistência ao próximo, sob a direção do pastor. Então, o trabalho, juntamente com Jesus, com esta nova filosofia implantada pelo cristianismo, então passa a ser interpretado como bênção divina. Cita aqui o Espírito Emmanuel, que Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, Paulo de Tarso perseguia cristãos e ele resolveu deixar aquela atividade para se dedicar ao trabalho do Cristo, após ter a visão do Mestre no caminho de Damasco.
confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo, por esse modo, a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E até hoje, honrado no trabalho digno, a sua norma fundamental de ação, o cristianismo, é a força libertadora da humanidade, nos quadrantes do mundo inteiro. Então, quando nós falamos da relação evangelho e trabalho, nós trazemos o evangelho com a força viva do Cristo e trazemos o trabalho aí com relação à sua vivacidade, com relação aí ao seu aspecto mais humano no dia a dia. Estamos falando aqui de qualquer tipo de trabalho, do trabalho profissional, do trabalho benemérito também, em prol das pessoas, seja esse de que forma você imaginar esse tipo de trabalho. E nós temos que lembrar aqui também que ninguém é escravo para sempre, ninguém é súdito para sempre, da mesma forma que ninguém é rei para sempre, para toda a eternidade, e ninguém é senhor de escravos para sempre. Cada um tem aí a sua responsabilidade e serão chamados a prestar contas do que foi feito, do que foi administrado. Veja bem, a época dos escravos, aqui neste triste período em que nós nos reportamos, muitos escravos, muitos senhores libertavam seus escravos e contratavam os escravos libertos, alforriados, como trabalhadores braçais, como serviçais, remunerados. Então, a exemplo, por exemplo, da princesa Isabel, que instituiu a Lei Áurea, né, que libertou os escravos no Brasil, muito antes da escravidão ser terminada, né, ser institucionalizada aí, a princesa Isabel já havia alforriado seus escravos que trabalhavam na casa dela e que eram agora seus funcionários, seus servidores, recebendo, para tanto, a remuneração devida. Olha que interessante. Bom, assim nós temos o capítulo 17, Evangelho e Trabalho. Nós temos alguma pergunta aí? Nada? Nenhum comentário? Então nós vamos já direto ao capítulo 18, que também está relacionado com isso que nós estamos estudando aqui hoje. E ele fala do Evangelho e exclusivismo. Então nós estamos agora no capítulo 18. Vamos lá? Se você tiver algum comentário, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui através do dos nossos comentários aqui a sua manifestação, tá bom? Bom, vamos lá. Evangelho e exclusivismo. Quase todos os santuários religiosos, divididos entre si, na esfera dogmática, isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias, e até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escola desde os primeiros séculos da sua constituição. Eu vou repetir. Quase todos os santuários religiosos, divididos entre si, quase todos, na esfera do dogma, isolam-se, disputando privilégios e primazias. É a igrejificação da religião. Lembrando que o Cristo não tem igreja nenhuma, ele é só o Cristo. Então diz aqui: em nome do Cristo, muitas vezes a tirania e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Então, foi em nome do Cristo que os homens, criando a sua crença própria, a sua religião própria,
a sua igreja própria, criou, por exemplo, as guerras santas, que mataram milhares de pessoas. Criaram, por exemplo, a Inquisição, que também atearam fogo, puniram as pessoas durante o decurso da sua existência. As cruzadas, que eram guerras santas, não é? Então, informa aqui o Espírito Emmanuel que, pretendendo representar o Mestre, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, porque Jesus não tinha nada, não tinha igreja, não tinha casa, não tinha barco, não tinha poucas vestimentas, né? Então, procurando representar este Cristo, o imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana. Aqui Emmanuel, quando ele fala do imperador Focas, ele está se referindo ao imperador Flávio Focas Augusto, imperador bizantino, que governou, que imperou do ano 602 ao ano 610 da era cristã, e ele sucedeu o imperador Maurício I. Então, ele estabeleceu aí a questão do papado nesta época e, supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizaram no ano de 1096, portanto 400 anos depois da instituição de Flávio Focas, eles organizaram, Godofredo e Tancredo, um exército de 500.000 homens e estimularam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação da terra e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus para a terra. Acreditando preservar os princípios salvadores, o imperador Gregório IX, que é o Papa Gregório IX, e no ano de 1231 instituiu o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, como Giordano Bruno e como John Huss, que nós citamos aqui citamos aí nas nossas palestras, nas nossas aulas também. Então, isso também esteve na Fogueira Santa, nós podemos aqui deixar de lembrar, Joana d'Arc, uma das reencarnações do espírito Judas, e que retorna à Europa e que desencarna na Fogueira Santa, médium que era, não é? Bom, semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações de espírito belicoso que preside as inquietudes humanas. Todas essas questões humanas passam, porque os homens também passam, e as leis precisam ser modificadas e modernizadas de acordo com o Evangelho, com os princípios do Evangelho. Não estamos aqui dizendo para misturar a política com a religião, como tem sido feito também muito frequentemente, não é verdade? Os homens têm inclusive se aproveitado disto para alçar a cargos políticos. Não é isso, é você ter na política o princípio do Evangelho, através das leis de atenção à pessoa, do respeito e por aí vai. Bom, semelhantes violências, todavia, não passam de manifestações do espírito belicoso que preside as inquietudes humanas, já o lemos. Então, Cristo nunca endossou o dogmatismo e a intransigência por normas de ação. Então, veja, o Cristo, ele não tinha igrejas, como nós já dissemos. Ele não tinha dogmas. Ele não se escondia por trás de nenhum tipo de imagem ou de coisa assim. Afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento. Vou repetir. Afirma que o Cristo não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe fiel cumprimento.
Tanto é que você deve estar lembrado daquela passagem de Maria de Magdala, quando, prostituta que era, foi trazida para ser executada através do apedrejamento e da dilapidação, que se chamava. E aí, aqueles homens lá, todos cercados com pedra na mão, para dilapidar, para matar Maria de Magdala através do apedrejamento, pecadora que ela era. E aí alguém chega para o Cristo e diz: Rabi, a lei de Moisés manda apedrejar, o Senhor manda perdoar. O que fazemos? E Jesus, que não era contra a lei nenhuma, disse a famosa frase: atire a primeira pedra, pois, quem não tiver pecados. E aí o povo foi se dissolvendo, foi saindo de fininho e ficou somente Jesus e a pecadora. E Jesus diz a ela: vá e não peques mais. Vocês estão lembrados dessa passagem? Então, vem bem de encontro ao estudo aqui do Espírito Emmanuel. Bom, afirma não haver nascido para destruir a lei antiga, mas para dar-lhe cumprimento, não hostiliza senão a perversidade deliberada, não guerreia, não condena, não critica, combate o mal socorrendo-lhe as vítimas, dá-se a todos, dá-se a todos. Jesus não pode atender as senhoras, e ele diz: deixe que venham a mim as criancinhas, Pedro, porque delas é o reino dos céus. Ensina com paciência e bondade o caminho real da redenção. Começa o ministério da palavra conversando com doutores do templo e termina o apostolado palestrando com os ladrões. Aos 12 anos ele vai conversar com os doutores da lei e ele termina entre dois ladrões na cruz. E um dos ladrões zomba de Jesus e diz para ele: ora, você não é o Cristo? Você não é o Todo-Poderoso? Por que não se salva? Por que não salva nós que estamos aqui pregados nessa cruz junto com você? E Jesus cala, não fala nada. O outro ladrão diz: Senhor, se o Senhor é mesmo o mestre que tanto falam, não esqueça de mim quando adentrar o paraíso. E Jesus sorri e diz para ele: na verdade eu digo que hoje mesmo você estará adentrando o paraíso junto comigo. Então ele não condena, era um ladrão. Ele não critica, era um ladrão. Ele combate o mal, não é? Que coisa, não? A ninguém desdenha e os transviados infelizes lhe merecem mais calorosa atenção. Prepara o espírito dos pescadores para os grandes cometimentos do Evangelho, com admirável confiança e profunda bondade, sem exigir-lhes qualquer atestado de pureza racial. Auxilia as mulheres desventuradas, transviadas, com serenidade e desassombro, em contraposição com os preconceitos do seu tempo, trazendo-as de novo à dignidade feminina. Não busca títulos, e sim inclina-se atencioso para com os corações. O único chamamento que o Cristo aceitou foi o título ou o chamamento de mestre, que ele permitia que os discípulos o chamassem, porque ali estava intrínseco, estava envolvido todo um carinho, um carinho muito pessoal do Cristo para com os seus discípulos. Então, ele realmente permitiu que os discípulos o chamassem de mestre. Nicodemos, o mestre de Israel, e Bartimeu, o cego desprezado, recebem dele a mesma expressão afetiva. A intolerância jamais compareceu ao lado de Jesus na propagação de Boa Nova. O isolacionismo orgulhoso na esfera cristã é simples criação humana, fadado naturalmente a desaparecer, porque na realidade nenhuma doutrina quanto o cristianismo trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e luz da verdadeira
solidariedade. Então, quando foi instituída a Inquisição, em dois períodos tristes da história também, na época medieval, que foi do século XIII ao século XIV, e depois a Inquisição volta com uma força incrível, já no século XV até o século XVI, nós temos a ideia de que não entenderam a mensagem do Cristo. Esta mensagem, como diz aqui o benfeitor Emmanuel, que trouxe até agora ao mundo atormentado e dividido os elos de amor e de luz da verdadeira solidariedade. Então, jamais o ódio poderá vencer o amor. Pode vencer por algum tempo, pode perdurar por algum tempo, mas jamais o ódio vai com certeza vencer o amor. Então é isto. Então nós lemos aqui na noite de hoje, olha, o capítulo 17, recapitulando que falou do Evangelho e do trabalho, e nós lembramos aqui a relação social entre os homens já desde aquela época, que falam da escravidão, que falam de todas essas questões, e nós então falamos aqui no capítulo 18 do Evangelho e do exclusivismo, onde quando se acha as pessoas, os homens encarnados, se acham donos aqui da religiosidade, nós temos essa questão aqui apontada por Emmanuel como a questão do exclusivismo. E com isso, então, nós encerramos. Nós temos alguma questão aí, Isabela? Nada, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, nós agradecemos muito a presença de todos na noite de hoje. Nós agradecemos muito as pessoas que estão conosco aqui. Deixa eu ver quem que está mandando mensagem aqui para nós, ó, para mim. Só queria mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo. Ó, temos a Cláudia Isabela, temos a Márcia Pegoraro, o Rio do Pegoraro, temos a Liliane Martins, que esteve conosco lá na casa também. Um abraço a ela. E o pessoal do Centro Espírita Juca Andrade, também ali da cidade de Santo Antônio de Posse, que nós gostamos muito também. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que hoje é terça-feira, na quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos de volta, continuando este espetacular livro de Emmanuel, que é o livro Roteiro, e hoje estudando em especial estes dois capítulos 17 e 18. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, um bom final de terça-feira, um bom final de feriado, e nós logo nos reencontraremos. Muito obrigado a todos, até uma próxima.